E aí, moçada, preparados para o banho de conhecimento biológico? Vamos ligar a ducha? A aula de hoje é sobre viroses, né? Doenças causadas por vírus. Estamos vivendo aí um momento único, que é essa pandemia que infelizmente está assolando aí o planeta. Mas a gente, juntamente com esse momento, a gente precisa também continuar a matéria, né? Então vamos estudar aí as viroses, ok? Bom, pessoal, de virose, nós temos aí que destacar algumas terminologias que nós usamos, né? Por exemplo, reservatórios naturais. O que é isso, né? Reservatório natural é um animal que há muito tempo o vírus já contamina, né? Então, nós temos aí os reservatórios naturais de alguns vírus que agora estão sendo falados, por exemplo, morcego do coronavírus, né? É um reservatório natural. Eventualmente, esse vírus pode sofrer uma mutação e contaminar os seres humanos. Mas nós não somos os reservatórios naturais. Entenderam? Obviamente que uma virose que é humana, nós somos os reservatórios naturais. Né? Então nós temos que nos colocar junto com os outros animais aí, quando a gente fala aí de natureza. Zoonoses virais, pessoal. Aqui, ó. Zoonoses, tá? São as doenças, as viroses transmitidas por animais para o ser humano. Tipo a raiva, né? Que é transmitida por cães, gatos, morcegos. Então, zoonoses virais são aquelas que são transmitidas a partir, né, dos seus reservatórios naturais para o ser humano. Ok? Quando você tem um vetor, aí, tipo um mosquito, né, para dengue, por exemplo, também é considerado uma zoonose, porque é um mosquito que acaba de transmitindo essa doença. Tá? Alguns autores colocam nesse rol aí essas doenças em que tem vetores aí no ciclo, ok? Doenças transmitidas por seres humanos são aquelas que estão no nosso meio, né? Nós somos os reservatórios naturais, entre aspas, né? Então, sarampo, rubéola, né? Cachumba, é típica do ser humano, ok? Lembrando que o agente etiológico é aquele que causa a doença, né? O parasita é o patógeno, tá? E a profilaxia são as medidas preventivas, por exemplo, a vacinação. Isso é uma medida profilática, tá? Mas para isso a gente precisa conhecer a via de transmissão. Às vezes, o evitar o contato, quando não há vacina, evitar o contato é uma medida profilática também, ok? O que a gente vai fazer aqui? Vamos dividir aqui, né? Primeiro associados à pele, depois ao sistema nervoso, depois as viroses associadas ao sistema digestório, respiratório, né? As ISTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, agora são chamadas de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Infecção é uma doença, né? É uma parasitose acontecendo. Bom, a catapora, pessoal, ela é bem conhecida aí, né? O herpes zoster também é o mesmo grupo de vírus, então a gente pode colocar essas duas doenças aqui juntas. A catapora, pessoal, hoje tem vacina e o herpes zoster também tem, tá? O herpes zoster, diferente daquele herpes que aparece na genitália ou no lábio, né? O herpes zoster ataca o tronco e afeta muito o sistema nervoso também. Parece umas feridas na região do tórax ou das costas e associado a isso dores neurológicas muito, muito intensas. Por isso que até hoje nós temos aí vacina. A catapora, normalmente a pessoa pegava, né, quando não tinha vacina, a criança pegava e depois adquiria resistência, né? Aparecem essas erupções em todo o corpo, ó, essas feridinhas que somem depois aí de uns 10 dias, 7 a 10 dias. E normalmente é uma doença branda, tá? Hoje, com a vacinação, é muito difícil você pegar uma pessoa com catapora, né? Porque a vacina é eficiente, tá certo? Associados à pele também a gente poderia falar dos outros tipos de herpes, tipo labial, né? Que é o herpes simplex 1, que é a SV1 que causa, né? É um vírus oportunista. O que é oportunista? Quase todo mundo já está aí contaminado. Porém, ele se manifesta quando você está com o sistema imunológico meio baixo, meio caído. E aí o vírus acaba aparecendo naquelas feridinhas nos lábios, né? Tem o labial, que é isso que eu estou dizendo, e tem o genital. A única diferença é que essas feridas aparecem e o tipo de vírus, né? O herpes simplex 1 é o labial, o herpes simplex 2 é o genital, é considerado uma IST.
E para esta doença é uma das poucas doenças que tem remédio. Você tem aí um remédio que é usado que ele inibe a síntese do DNA viral. Então ele corta aí o ciclo viral reprodutivo. Tá? Lembrando que para quase todas as viroses não há remédio. Tá? Não tem um remédio que, sei lá, destrua o vírus. Uma ou outra virose tem. Né? O caso da AIDS, que tem um coquetel. Você tem aqui o herpes, que tem aí esse remédio, né? O acyclovir, né? Que é o nome científico aí, comercial. Porém, as outras todas, quando você colocar aqui tratamento, praticamente não existe. O que é? Como é que você se cura? É o seu sistema imunológico que tem que trabalhar. Ele que tem que controlar a infecção viral, tá? Rubéola, também aí aparecem umas manchas na pele, né? A rubéola, qual é o perigo, pessoal? O perigo é quando a mulher está grávida, porque o vírus ele consegue atravessar a barreira placentária e causar má formação do feto. Pode o feto, né, o bebê nascer com algumas sequelas no sistema imunológico nervoso, ou às vezes, se for bem lá no início, pode até causar um aborto aí natural. A vacina é eficiente, né? É importante que vocês jovens aí tomem um reforço dessa vacina antes de entrar na fase reprodutiva, exatamente para as meninas não terem o problema de engravidar e pegar essa doença e os meninos não serem aí também transmissores, né? A gente precisa vacinar todo mundo, tá ok? A varíola, que não existe mais no nosso meio, por enquanto ela foi controlada totalmente mundialmente pela vacina. A varíola causava muita morte, mas muita uma virose que tinha um índice de mortalidade aí considerável. Apareciam erupções, feridas na pele toda. E hoje não existe mais. Os últimos casos foi no início da década de 80, agora há 30 anos, 40, 35 anos praticamente, né? Sumiu. Sumiu por quê? Porque o mundo todo foi vacinado. E aí o vírus para de circular. Então, vocês aí, geração nova aí do século XXI, nem foram vacinados contra a varíola porque não há mais a necessidade. Se ela voltar por, sei lá, degelo de uma calota, aí, de um permafrost, o vírus voltar a entrar em contato, né, com o ser humano, vamos produzir a vacinação e vacinação em todo mundo novamente. Tá certo? Não sabemos o que nos espera aí no século XXI. Bom, também temos o sarampo, que infelizmente voltou, retornou. Olha aqui, as manchas que aparecem no corpo todo, né? Numa pessoa infectada, essa aqui é uma criança. O sarampo também causava o índice de mortalidade é bem considerável em crianças. O Brasil já era área livre de sarampo aos 20 anos e devido à queda na vacinação, os pais, infelizmente, algumas correntes aí antivacinistas não estão vacinando seus filhos, e aí o vírus volta a circular, né? Aquilo, a imunidade do rebanho. O rebanho não é imunizado, o vírus volta a circular. Não vou questionar aqui, porque o cara está tão errado que ele nem consegue, sabe, ser discutido isso. A vacinação salva vidas, né? Previne um monte de doenças. E alguns pais estão optando por deixar a imunidade natural acontecer. Só que nessas tem o risco de morte. Como aconteceu aí no começo do ano, uma criança em São Paulo morreu de sarampo e foram ver a carteira de vacinação dela, estava totalmente desatualizada em branco. Os pais optaram por isso. A criança veio a óbito, né? A vacina é eficiente, não há tratamento. Se houver aí uma consequência, né, do sarampo, a criança pode realmente vir a óbito, como está acontecendo. Então o Brasil já não é mais área livre do sarampo, infelizmente. Estamos retrocedendo aí na história. Mas vamos lá. Agora, associar o sistema nervoso, pessoal, de alguma forma vai afetar o funcionamento de nervos ou o sistema nervoso central. A poliomielite, que é a paralisia infantil, é a mais, né, falada. O Brasil está tentando se manter área livre há 3 décadas já, 30 anos praticamente, que o Brasil não tem um caso de paralisia infantil. Porque todo ano tem lá a campanha de vacinação. Porém, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o sarampo. Podemos voltar a ter caso. E é uma doença que ela deixa sequelas, né? A pessoa fica lá com os membros
imobilizados. Então, é uma doença muito séria. Vacinação resolve, tá? Agora, se pegou, dificilmente você vai sair dela sem nenhum tipo de sequela. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. E ela é facilmente transmitida pelas fezes dos portadores contaminando a água. Então, o saneamento básico aqui seria uma forma preventiva também. Porém, não temos aqui no Brasil um saneamento básico que poderia ser usado como exemplo para o mundo, né? Nós sabemos isso. A raiva, hidrofobia, né? No nome mais científico, a raiva, pessoal, é pela saliva de animais contaminados, né? Animais domésticos, como cães e gatos, são os mais próximos do ser humano. Afeta o sistema nervoso e aqui, ó, a faringe também é afetada. Então, o animal ele não engole sua saliva, depois afeta o sistema nervoso. Para quê? Para esse animal ficar descontrolado, sair mordendo agressivamente todo mundo para facilitar a transmissão. O índice de letalidade é altíssimo, pessoal, da raiva, tá? Altíssimo. Por isso que tem que tomar cuidado. A vacinação é dada preventivamente somente nos animais. Porém, se uma pessoa for mordida por um cão, na rua, por exemplo, o cão estava lá com sintomas, pouco espumando, assim, a saliva ele não consegue engolir, lógico que o homem pode tomar vacina, porque o ciclo viral é de 30 dias, dá tempo de o cara ser vacinado e criar imunidade. Caso a doença se manifeste, tem um soro antirrábico, né? O soro já tem os anticorpos para tentar salvar ali o doente, porque o índice de letalidade é altíssimo, altíssimo, pessoal. Tá joia? Raiva. Vamos falar aqui das doenças aqui transmitidas por esse mosquitinho, né? O Aedes. A Aedes tem duas espécies aqui, tem o Aegypti e o Albopictus, tá? Esses dois são animais exóticos que vieram para cá, pegando carona aí na nossa globalização, se instalaram aqui nos centros urbanos. E eles podem transmitir o vírus da dengue, são 4 subtipos, da febre amarela, o vírus Zika, o chikungunya. Olha, esses 4 vírus podem ser transmitidos por esse mosquito, tá? E tem outros, da febre amarela, tem o hemagogos e o sabetes. Esses dois, eles são esses dois aqui, ó, o hemagogos e o sabetes, eles são silvestres, então só vai encontrá-los se você estiver fazendo caminhada na mata, tá? E eles podem transmitir a febre amarela. Então, além do centro urbano, né, ter o Aedes aegypti, a gente tem na mata também esses dois mosquitos aqui transmitindo a febre amarela, tá? Até hoje não foi identificado o Zika e chikungunya sendo transmitidos pelo hemagogos e os sabetes, mas pelo Aedes com certeza, tá certo? E aí, são doenças muito parecidas, né? O que muda aqui no quadro é a sintomatologia, né? Por exemplo, o Zika causou aquela microcefalia em bebês, então ele consegue atravessar a barreira placentária, tá? O chikungunya, você tem dores nas articulações intensas que pode perdurar durante meses, mesmo depois da cura, tá? E a dengue, que pode ter um caso da dengue hemorrágica, né? Um caso agressivo aí, causando aí imagine todos os seus órgãos capilares, o sangue vazando, né? Tendo hemorragias aí internas. Então, quem morre de dengue, normalmente morre por causa das consequências aí da dengue hemorrágica, ok? Mas é aquilo. São doenças que, com o controle do vetor, que é o mosquito, a gente poderia também ter o controle das doenças, visto que não há vacina agora ainda contra eles, contra esses vírus, tá ok? Mas voltando nesse slide aqui, turma, vale ressaltar que destas viroses transmitidas pelo Aedes aí, a única que nós temos vacina é a febre amarela, tá? Quando você tem casos silvestres, ou seja, quando você pega lá na mata ou aparecem macacos, né, mortos, infectados, é uma preocupação para que ela não se torne urbana.
Lá na mata, esses dois aqui que eu estou circulando, o Haemococcus e o Sabetes, que são os mosquitos transmissores. Se ela se instalar na cidade, aí seria o Aedes aegypti, tá? Visto que nós não temos Haemococcus e Sabetes em centros urbanos. E aí um perigo muito grande devido à quantidade aí de Aedes que convive aí com nós. Lembrando que o Aedes tem hábitos diurnos, é um mosquitinho que só pica durante o dia. Ele voa no máximo a 1 metro, 1,20 m do solo, tá? Ele não fica lá no teto da casa, por exemplo. Ele é rajadinho, né, preto e branco, desta forma. Lembrando que os mosquitos sempre é a fêmea que pica, tá? É a fêmea. E na saliva do mosquito está o vírus. O macho ele tem hábitos diferentes. Ele é consumidor primário, se alimenta de néctar das flores, das plantas, seiva de planta, né? Agora a fêmea sim é a que pica, tá certo? Então se você for a sei lá, fazer um safari no Pantanal, numa Mata Atlântica aqui mesmo, você tem que tomar a vacina da febre amarela, tá? Tem que tomar, tem que ser vacinado quem ainda não foi, tá certo? Uma forma preventiva. Agora, contra Zika, chikungunya e dengue não há vacina. Então, mesmo tomando a vacina, você tem que se proteger aí em centros urbanos, não deixando que ocorra uma reprodução excessiva do mosquito, água parada, aquelas coisas que nós já conhecemos, né? E também usar repelente, né? Quando você vê que você está muito exposto aí, ok? Bom, os vírus do sistema respiratório, nós temos a gripe e o resfriado, né? O resfriado, pessoal, é aquela forma branda, né? Que você fica com coriza, né? Ou seja, fica com muita secreção, a febre de 37,5, que é febre baixa, mas tudo bem, não chega a ser tão complicado. Quem causa o resfriado é o rinovírus e tem 4, 5 tipos de coronavírus que causam resfriado. É muito fácil ser transmitido, a gente está vivendo agora uma pandemia, que a gente está vivenciando isso, né? Não há nem vacina, tá? E nem tratamento. Tem que esperar o seu sistema imunológico controlar esta virose. E a gripe sim é um problema. Por quê? O influenza, né, que é o vírus que causa aí a gripe, tem vários subtipos, é um vírus muito mutante. Todo ano a gente tem a vacinação aí, exatamente porque ela é atualizada com relação às cepas novas de vírus que surgem. E ela pode causar uma síndrome respiratória aguda grave, como o SARS-CoV-2 aí causa, né? Então, quem morre de gripe normalmente morre por complicações do sistema respiratório. Por isso que todo ano temos a vacinação em idosos, crianças, pessoas que são mais expostas, né? Tipo professor, quem tem alguma doença crônica, é uma forma preventiva aí para você não ter complicação aí futura, tá? Complicações da doença, né? Bom, aqui a gente vai incluir o coronavírus numa forma especial, né? Ele causa uma síndrome respiratória aguda grave, né? Ou em inglês SARS, né? A SARS, pessoal, ela teve aí um caso sério aí em 2002, que quase virou uma grande pandemia, apareceu na China e espalhou pela Europa, alguns países da África, chegou na América do Norte e não chegou no Brasil, porque o vírus ele não era tão facilmente transmissível. E aí o pessoal conseguiu conter essa pandemia. E foi o SARS-CoV-1, né, que hoje é 1 e 2, que é uma mutação, como nós temos hoje o SARS-CoV-2, teve o SARS-CoV lá no 2002. Associado a isso, pessoal, nós tivemos aqui a MERS. MERS também é um coronavírus, tá? Que atacou o Oriente Médio. Então, ficou conhecido como síndrome respiratória do Oriente Médio. E ele também era muito difícil de ser transmitido de ser humano para ser humano. Era mais de camelo, dromedário, para ser humano. E aí, ficou ali naquela região do Oriente Médio, Arábia Saudita ali, e acabou. Isso foi em 2012, tá? O SARS-CoV, o primeiro, foi em 2002. Então, nós tivemos aí um número considerável de mortes. E agora, o novo coronavírus, que ele é conhecido como SARS-CoV-2, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Ele possui um RNA, envolto por esse capsídeo aqui, ó, que eu estou circulando, e ao redor dele tem um envelope, né? Todos os coronavírus são envelopados, tem aquela camada de membrana plasmática.
E nós já conversamos aí, tem essas proteínas, né, os spikes, ou espículas em português, que ele usa para se acoplar à célula, e aí nós temos a infecção em andamento. Ele é um RNA vírus, tá? Ele causa aí um sério problema. Ele é muito fácil de ser transmitido, o vírus tem uma taxa de sobrevivência aí no meio aí considerável, diferente do primeiro SARS-CoV. Este aqui ele tem poder de infecção maior e ele está causando problemas mais sérios aí relacionados a uma falência do sistema respiratório, uma síndrome respiratória aguda grave também, tá? Os sintomas é febre alta, né? Acima de 38, tosse seca, dores musculares, uma falta de ar aí, no estágio 2 da doença. O estágio 1 é aquela branda que o cara às vezes tem, é assintomático e pode inclusive transmitir. Na 2 já começa a ter falta de ar, tá? Secreção aí na garganta. Ele também ataca o sistema nervoso, por isso que a pessoa, alguns relatam falta de paladar e olfato. Isso é o sistema nervoso sendo afetado, tá? Nessas regiões. Pode deixar sequelas. E ele também está atacando o sistema renal. Então é um vírus novo, apareceu aí no final do ano passado, na China, vocês sabem a história. E o SARS-CoV-2 tem algumas características que os outros coronavírus não tinham. Só para vocês saberem, nós temos hoje conhecidos 7 coronavírus. Tá? 7. Esses 3 são os que mais causam consequências aí nos seres humanos. Os outros 4, eles vão causar esse resfriado que eu estou falando aqui, ó, que é o resfriado comum. Então, muita gente já teve um coronavírus e nem ficou sabendo, tá? Porque não fez exame. Às vezes não é o rinovírus, às vezes é o coronavírus. E esses 4 primeiros coronavírus, eles estão bastante aí em contato com o ser humano. Desde a década de 60 eles são conhecidos. Este aqui, o SARS-CoV-1, e o 2 são mais recentes. O 2 é esse que está atacando agora. Tá joia? Bom, sistema digestório, né? São aqueles que vão causar ou uma diarreia ou uma infecção nas glândulas, como o da cachumba, tá? A cachumba tem vacina hoje. Qual é a consequência da cachumba? Né? Ela ataca as parótidas, que são as glândulas salivares. Por isso que incha aqui embaixo do maxilar. Consequência é que, se ele migrar para outras glândulas, ele pode, por exemplo, atacar testículo e ovário e matar aquelas células que vão ser gametas. Aí o bicho pega, né? Porque pode deixar a pessoa estéril. Hoje, com a vacinação, ela está bem controlada. Mas tem que tomar cuidado, né? Bastante repouso para o seu sistema imunológico controlar esse vírus. O rotavírus, que causa aí uma diarreia, uma cólicazinha, né? Crianças são mais afetadas porque pode sofrer um processo de desidratação mais rápida, idosos também. Então tem que reidratar, esperar o seu corpo aí, mais no verão, né? Que ele ataca, esperar o seu corpo combater, tá? As hepatites, pessoal, nós temos hepatite A, B, C, D e E. 5 tipos, tá? A e a E tem vacina, a B também agora tem vacina, tá? Então, A, E e B possuem vacinação. Todas atacam o fígado. Todas atacam o fígado. Hepatite, virose que ataca o fígado. O que muda é um pouco a forma de transmissão. Então, A e E, através de alimentos e águas contaminadas. A B e a C, essa é a mais perigosa, porque não tem vacina. O cara pode ficar com o vírus durante 20 anos sem saber e transmitir. E ele é considerado uma IST, porque nas relações sexuais é que você vai transmitir. A B e a C, então elas são muito parecidas, tá? Porém a B tem vacinação. Então, camisinha, né? Usar aí a proteção física na hora da relação sexual. E tomar cuidado com o sangue, né? Amamentação também pode ser transmitida. Ok? A D, pessoal, é muito parecido a transmissão com a da B. Então, a transmissão se dá do quê? Transfusão de sangue, contatos com fluidos corporais, ou seja, é considerada uma IST. Tá? Só que a D não tem muito aqui no Brasil e também não tem ainda a vacinação. Então, tem que tomar cuidado, porque você tem que evitar o contato. Tá certo? O fígado é muito complicado, porque o fígado é um órgão muito importante. Então, você pode ter complicações aí, como uma cirrose. Tá? Bom,
Para fechar aqui, as associadas ao sistema genital, nós temos a papilovirose, né, que é o crista de Galo, aparece uma verruga na genitália. Tem a vacinação contra o HPV, que é o vírus da papilovirose humana. E a complicação é que esse vírus ele causa também câncer de colo de útero nas mulheres e talvez câncer de próstata ou de pênis nos homens. Hoje tem vacina, tá? Então, é a primeira vez que um câncer é prevenido por vacinação. Olha que coisa louca, né? Então, esse vírus, ele causa, aí, além de verrugas, ele também causa aí, câncer nas pessoas. É considerado uma EST porque na hora do sexo ocorre a maior taxa de transmissão. E é aquilo, né? Usar camisinha, tá? E ser vacinado, né, turminha? Pedir aí pro papai e a mamãe aí vacinar vocês, ok? Levar numa clínica. E quem não foi vacinado é bom vacinar. O herpes que eu já citei, né? Que é o herpes genital, a mesma verruguinha lá que aparece na genitália, porém tem a doença, uma cura que é aquela pomadinha. É o mesmo da herpes labial, só que lá agora é o herpes simplex tipo 2. Tá? Bom, e para fechar aqui, nós temos a AIDS, ou SIDA, né, em português. Síndrome de imunodeficiência adquirida. Pessoal, a AIDS é uma IST, é um retrovírus, tem o coquetel, tá? O coquetel é eficiente aí para manter o ciclo viral parado, o vírus não se reproduz, está lá dentro da célula, né? O vírus no DNA, mas ele não se replica. Tá? E tem sido eficiente. Aí. As pessoas diminuem muito os casos de morte devido às complicações aí dessa síndrome. Transmissão através de sangue, esperma, leite materno, né? Então, é o uso de camisinha, tá? Se a mãe ela tem AIDS, ela não pode amamentar seu filho. Aí o filho tem que ter aí o banco de leite das maternidades aí para ter o leite materno. Não pode a vizinha amamentar. Então tem que ser, porque lá na maternidade eles esterilizam leite, tá certo? Tem que ser no banco de leite. É aquilo, né? Causa uma destruição do seu sistema imunológico. As células T e B são infectadas pelo vírus, destruindo. Não tendo os linfócitos T, a gente não tem toda aquela mecanismo de imunidade sendo acionada quando você tem qualquer doença. Por isso que você não morre necessariamente de AIDS. Você morre de uma gripe, de uma pneumonia, de alguma doença oportunista. Tá ok? É isso, pessoal. Essas são as viroses. A gente vai fazer aí depois exercício para a gente poder sacramentar aí o conhecimento. E vamos tirando dúvidas aí. Tá ok? Beijinho no coração, pessoal.